A verdade não é uma coisa, não é um objeto meramente dito, propriamente dito. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa atende por nome de Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a Sagrada Escritura comigo nesse momento. João 17, versículo de número 17, vai nos dizer exatamente assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor amado, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por tudo, Senhor, que Tu tens feito, Senhor, por cada um de nós. Obrigado, Senhor amado, pelo dia, Pai, que Tu nos concedeste a nós a possibilidade, ó Deus, de estarmos contemplando os Teus grandes feitos, Pai. Muito obrigado, Pai, por Tua graça, Senhor, por Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado e proteção. E, ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor amado, por Tua fidelidade, por Tua bondade, Pai. Muitas são, Senhor, verdadeiramente, as aflições do justo, mas o Senhor tem livrado de todas. Muito obrigado, Pai, por Teu imenso amor, Deus, que tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Agora, Pai, nós Te pedimos humildemente que Tu nos conduza, Senhor amado, através da leitura e da proclamação da Tua palavra essa noite. Usa-nos, Deus, como um instrumento em Tuas mãos, a fim de transmitir, Senhor, com fidelidade, ó Deus, a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa tocar, Senhor, nos corações, abrindo, Deus, os ouvidos, Senhor, de cada um que nos ouve nesse exato momento, para que eles possam perceber e entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para a vida deles também. Tudo isso, Pai, nós Te pedimos humildemente, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa noite e durante todo o dia, nós estávamos refletindo sobre o que traríamos para a nossa reflexão na mensagem de hoje. E como todos sabem, em várias partes do Brasil e do mundo, o dia 1º de abril é comemorado o Dia da Mentira. E esse tema nos desafiou e nós sentimos da parte de Deus a necessidade de trazer uma palavra especificamente no dia de hoje acerca desta que tem atormentado e tem arruinado muitas vidas através da tentativa, mesmo que seja inofensiva, tem trazido danos a diversas pessoas em diversas partes do mundo, em várias ocasiões em que ela é proferida. Nós estamos falando, obviamente, querido, da mentira. E eu não sei se você sabe, mas o Dia da Mentira, ele se originou na Europa lá no remoto século XVI, ali por volta do ano 1562, lá na França. Conta-se que um grupo de franceses habitualmente comemorava a data de Ano Novo, no início da primavera, ou seja, no dia 25 de março. E essa festa de Ano Novo, ela era comemorada 7 dias consecutivos, findando exatamente no dia 1º de abril. Mas acontece que o Papa Gregório, ele instituiu a mudança no calendário e o rei da França à época, o rei Carlos IX, ele aceitou o decreto papal e colocou à disposição, via decreto de todo cidadão francês,
a nova data de comemoração do Ano Novo que passou ao Ocidente até os dias de hoje como sendo o dia 1º de janeiro. Desde aquele dia, o Ano Novo nos países europeus e também ocidentais, o Ano Novo passou a ser comemorado no dia 1º de janeiro e não mais no dia 1º de abril, como era ali em pleno século XVI. Mas, insatisfeitos com essa mudança no calendário, alguns continuaram comemorando essa data, ainda que contra os decretos reais, e esses homens tornaram-se motivo de chacota na Europa inteira, sendo alvos de diversas piadas e brincadeiras durante os anos seguintes. Esses homens eram convidados para festas que, na verdade, não aconteceriam, em lugares inexistentes, recebiam presentes que eram, na verdade, presentes de grego, tudo isso para zombar da sua insistência em comemorar o Ano Novo no dia 1º de abril e não no dia 1º de janeiro, atendendo o decreto papal e também do rei vigente na França em pleno século XVI. Mas, querido, isso é a título de conhecimento e em questão cultural, você pode ter acesso a essas informações. Aqui no Brasil, por exemplo, essa data veio chegar muitos anos depois, já no século XIX, através da imigração dos povos alemães, aqui para as colônias no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui pertinho, nós estamos aqui na capital dos catarinenses, Florianópolis. Então, aqui tem colônias alemãs e esses imigrantes alemães, quando chegaram aqui no Brasil, ali pelas terras rio-grandenses, eles trouxeram a sua cultura de disseminar boatos no dia 1º de abril como sendo o dia da mentira, já que na Baviera, na Alemanha, era muito comum se comemorar ali já no século XVII, 1615, por aí afora, e esses povos chegaram no Brasil e difundiram a sua cultura e o hábito de fazer chacota com as pessoas no dia 1º de abril. Aqui, podemos dizer que os brasileiros tomaram gosto por essa brincadeira já em 1824, lá nas Minas Gerais, através de um diário que se chamava A Mentira. E ali se estabeleceu nas terras tupiniquins até os dias de hoje. Mas isso eu estou compartilhando com você a propósito de falar algo que a Escritura ela nos fala, nos orienta acerca da nossa natureza propensa ao pecado e inclinada às coisas que não agradam ao Senhor. A Bíblia vai dizer, querido, ali em 1 João, no capítulo 5 e versículo 19, algo que nos chama a atenção por uma declaração muito enfática da parte de Deus através do texto sagrado. E é uma característica que é presente ainda hoje. Nós costumamos falar isso às pessoas, e o texto é muito claro quando vai dizer que no versículo 19 a palavra de Deus vai dizer, 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Querido, o fato das pessoas tomarem gosto na mentira, se notabilizarem na mentira, é para nós um claro indício de que o Deus desse século, a qual a Bíblia vai dizer que não é o Deus da Escritura, esse que é revelado no versículo 20, logo no versículo seguinte, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho.
Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o texto ele vai falar essas coisas a fim de nos guardar da idolatria, porque a mentira, irmãos, é um culto à idolatria satânica. Porque nós percebemos, querido, que muitas pessoas, quando começam a se notabilizar por falarem e por oferirem mentira, eles já não conseguem mais se libertar dessa condição pecaminosa de sempre e sempre e sempre falar uma mentira, por menor que seja. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século, era o texto que nós estávamos querendo dizer também a você que está nos ouvindo através dessa mensagem. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não percebam a glória de Deus. E muitas vezes as pessoas pensam que uma mentira algum. Querido, eu quero te dizer que se isso fosse verdade, a Escritura não estava nos advertindo a não procedermos dessa maneira. E o texto que nós acabamos de ler, João capítulo de número 17, versículo de número 17, Jesus está na ocasião orando com a conhecidíssima oração sacerdotal, onde ele, entre outras coisas, pede a Deus que nos guarde do maligno, nos livre do mal. Ele pede que nós sejamos tenhamos unidade em nosso meio, assim como ele e o Pai são um. E no texto que nós lemos, ele pede que Deus nos santifique na verdade. E a verdade, querido, nós temos acesso a ela. A verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas qual o propósito, querido, além do que de Jesus ter proferido essas palavras em oração? Você certamente conhece o texto a qual a Bíblia vai dizer ali em Tiago, no capítulo 5 e versículo 19, onde está escrito que muito pode a oração do justo pela sua eficácia. E Jesus está proferindo essa oração a fim de nos santificar, a fim de nos guardar, a fim de nos proteger e a fim de Ele mesmo ser santificado através da nossa procedência em relação à verdade revelada. Versículo de número 19 vai dizer assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Querido, a Escritura é muito clara quando vai nos dizer acerca da nossa procedência, como nós devemos nos portar, uma vez que nós temos e conhecimento a verdade eterna, a verdade revelada, a palavra de Deus, a verdade que muda a vida, muda histórias, muda situações. E a partir do momento que o homem e a mulher têm conhecimento da palavra de Deus, a própria palavra passa a determinar quais são os passos e quais são as orientações as quais você e eu temos de seguir. Observe comigo o texto de 1 Pedro, capítulo de número 1. Leremos a partir do versículo de número 15, onde a Escritura Sagrada vai nos advertir acerca de como deve ser a nossa procedência. Todo crente deve ter uma procedência digna da palavra da verdade. Está escrito, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15 em diante. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo de número 17. E se invocais por Pai
aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Querido, nós sabemos, a Bíblia assim nos diz, que nós estamos aqui de passagem. A nossa habitação nós aguardamos vir do alto. Uma habitação não feita por mãos humanas. Uma habitação eterna nos céus. E é por isso que a Bíblia também vai nos dizer, em 2 Coríntios, ali no capítulo 5, se você tiver com a sua Bíblia nesse exato momento, eu convido você a ler esse texto juntamente comigo. 2 Coríntios, no capítulo 5, vai nos falar algo acerca da nossa habitação. Porque a Bíblia vai dizer, querido, que nós estamos aqui vivendo, mas por um período breve de tempo. E a Escritura vai nos dizer, 2 Coríntios, no capítulo 5, logo no versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é dos céus. Se todavia, escute, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E isso nos lembra algo da parte de Deus, querido. Nos lembra que nós precisamos em tudo imitar ao Senhor, sermos imitadores de Cristo. Afinal de contas, a Escritura que vai nos dizer que aquele que diz ser seu discípulo deve andar como ele andou. Você pode conferir isso na sua Bíblia, 1 João, no capítulo 2 e versículo 6. Cada um crente não deve andar da maneira que ele acha que é conveniente. Ele deve andar como Jesus Cristo andou. E querido, a Bíblia vai dizer que na boca de Jesus não se achou engano, não se achou dolo. Jesus é santo e nós também somos chamados a viver uma vida que reflita em tudo o caráter de Deus, e isto em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer algo sobre isso que nós conhecemos bem. E nós somos lembrados a respeito disso quando o texto vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos andar em santidade. Precisamos guardar a nossa língua de falar mentira e de proceder enganosamente, porque essa não é uma característica daquele que procura viver a vida pautada na verdade eterna. Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos lembrados ali através do belíssimo Sermão da Montanha, querido. Você pode constatar isso na sua Bíblia. Mateus capítulo 5 e versículo de número 37, o próprio Senhor falando-nos através das bem-aventuranças, ele continua dizendo: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso, disse Jesus, é de procedência maligna. Querido, quantos lares, quantas famílias, quantos ministérios não têm vindo à ruína por conta de mentiras vividas e, em alguns casos, até minados por parte de alguns que deveriam refletir o caráter santo do Deus que é santo em todas as coisas. Eu lembro agora de um texto, irmãos, que nos adverte severamente acerca de coisas que são abomináveis a Deus. E você pode conferir na sua Bíblia, aí no texto de Provérbios, irmãos, capítulo 6. É um texto que traz-nos uma advertência acerca daquilo que Deus abomina nos homens. E algo
que deve despertar em nós toda a atenção. Ali em Provérbios, no capítulo 6, e versículo de número 16 em diante, o texto vai nos dizer: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sua alma abomina. São elas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Querido, se nós tivéssemos o temor do Senhor, nós guardaríamos a nossa língua de proferir mentiras, de agir segundo o pai da mentira, e não segundo aquele que é verdadeiro Deus para as nossas vidas. O Filho para o Senhor falou-nos essas coisas a fim de dizer para nós, querido, como deve ser a nossa procedência. Afinal de contas, a verdade não é apenas algo que nós dizemos às pessoas. A verdade não é uma coisa, não é um objeto meramente dito, propriamente dito. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa atende por nome de Jesus. O próprio Senhor vai nos dizer algo a respeito dessas coisas, querido. João capítulo 8. Acompanhe comigo o texto que o próprio Senhor Jesus proferiu enquanto estava anunciando a verdade eterna aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus estava pregando e anunciando a verdade. Versículo 32 do capítulo 8. Algo que liberta a tua mente e a tua vida dos vícios. Dos vícios que Satanás tem aprisionado há muito. E diz o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, todo homem que vive proferindo e sustentando mentiras, ele ainda não é liberto. Ele está, na verdade, escravizado pelo pai da mentira, a qual o próprio Jesus vai identificar o pai da mentira como o próprio inimigo, Satanás, o adversário que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem devorar. E quantos não estão sendo, querido, nesse exato momento devorados por causa das mentiras que proferem? Querido, o mentiroso, ele não mente para os outros somente, ele mente para si mesmo. Porque em cada momento que ele profere uma mentira, ele tem que lembrar dessa mentira para o resto da sua vida, conviver com ela e lembrar exatamente qual foi a mentira que ele contou em dado momento a fim de sustentá-la. Veja que prisão, veja que cadeias Satanás tem aprisionado algumas pessoas. E é por isso que Jesus vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, o Filho de Deus já é manifesto, e ele deseja libertar a você e a mim das cadeias que Satanás tem aprisionado a muitos na mentira. Querido, a Bíblia também vai nos dizer, versículo de número 40, que o próprio Jesus se identifica como sendo esta verdade. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Jesus se notabilizou, querido, por falar a verdade, ainda que ela doesse no coração das pessoas. E em alguns momentos, várias pessoas, elas acabam enxotando,
muitas vezes até maltratando o homem e a mulher de Deus por proferir verdades, por tentar viver uma vida pautada na verdade. Não é fácil, querido, porque o mundo à nossa volta é um mundo que está acostumado com as mentiras, está acostumado com a falta de sinceridade, e nós temos que conviver sempre com o pé atrás em relação às pessoas, porque nós não temos confiança devida no nosso próximo, porque essa cultura maldita tem se infiltrado em lares, em famílias, em gerações e gerações, e isso tem trazido vários malefícios, alguns deles até imperceptíveis, porque a pessoa acha que não está prejudicando ninguém quando está proferindo uma mentira. Ela, na verdade, está pondo e lançando males não só para si, mas para aqueles que também a ouvem. Querido, nós, através dessa palavra, nós queremos advertir você que é crente, você que é ouvinte da palavra de Deus e que em algum momento é tentado a proferir alguma mentira, porque o caminho da mentira, ele é muito cômodo, ele até se apresenta como sendo o mais fácil. E é muito importante que nós estejamos atentos a isso. Observe que quando o texto sagrado ali no Gênesis capítulo 3, que conta-nos a respeito da queda do homem, foi através de uma meia-verdade. Porque eu quero te dizer que existe uma prima da mentira que se chama meia-verdade, que também é nociva. E eu quero também fazer com que você atente para isso. Não profira mentira, nem use de meias verdades para falar ou tentar se defender de algo. Lembra que Adão foi perguntado pelo Senhor acerca da sua desobediência à ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a resposta de Adão? Não, Senhor, não fui eu. A mulher que tu me deste, ela me deu. Observe que diante de Deus não tem como a gente esconder alguma coisa. Deus sabia que na verdade Adão estava usando de uma meia verdade a fim de esconder a sua responsabilidade de não ter guardado e não ter obedecido à voz de Deus. Quantas pessoas, querido, achando muitas vezes que vão livrar a sua pele, contando uma meia verdade, não se comprometem ainda mais. Querido, eu quero te dizer algo da parte de Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías, no capítulo 5 e versículo 20, o texto vai falar de alguns ais, e nós queremos adverti-lo acerca disso. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas tomaram gosto pela mentira. Mas observa o que é que o texto sagrado vai nos dizer através do profeta Isaías, no capítulo 5 e versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Nós estamos vivendo dias, querido, onde a troca de valores é muito comum. Pessoas têm perdido a credibilidade, porque em seus posicionamentos morais eles têm confundido a luz com as trevas, o doce com o amargo, o bem com o mal. E a Bíblia dá uma advertência muito séria a respeito disso. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Eu quero encerrar essa mensagem proferindo uma parábola do escritor e pintor francês chamado Jean-Léon Gérôme.
Esse homem proferiu essa parábola em 1896. E a parábola é o dia do encontro da mentira e da verdade. Conta-se que um dia a verdade e a mentira se encontraram num dia belíssimo de sol. E a mentira, falando para a verdade, disse: o dia está lindo, não é? E a verdade, contemplando aquilo, disse: é verdade, o dia está muito bonito. E elas começaram a caminhar juntas, quando de repente chegaram-se perto de uma fonte de águas. E a mentira novamente disse a verdade: como a água está gostosa, está límpida, está bom para tomarmos um banho. E a verdade, ainda desconfiada da mentira, foi testar para ver se aquilo de fato era como a mentira estava dizendo. E percebendo que estava de acordo com a palavra que a mentira havia falado, elas decidiram tomar um banho juntas, porque a mentira fez a proposta à verdade. E disse: vamos tomar um banho juntas. E ali, quando elas adentraram a fonte das águas, a mentira, percebendo que a verdade se distraía um pouco no banho, ela saiu sorrateiramente, tomou as vestes da verdade e se vestiu com ela e saiu correndo pela cidade. Quando a verdade percebeu que a mentira havia saído pela cidade, ela saiu em direção a ela e, recusando-se vestir as vestes da mentira, saiu nu atrás das suas vestes pela cidade. As pessoas, contemplando a verdade nua, acabaram virando os rostos e, meneando a cabeça, disseram todo o mal contra a verdade que estava apresentada nua. Enfim, a verdade, decidindo desistir da sua tentativa de perseguir a mentira, ela volta ao mesmo lugar onde a mentira roubou as suas vestes. E ela resolve adentrar na fonte por um tempo e ali permanecer. E quando ela sai, novamente ela se recusa a vestir-se com as vestes da mentira. Nós estamos dizendo isso, querido, a fim de dizer a você algo da parte de Deus para encerrarmos a mensagem essa noite. Olha, a verdade, ela pode ser em algumas vezes dura, difícil até de enfrentar, mas é melhor você encarar a verdade, ainda que seja nua e crua, do que se estabelecer e tentar a sorte através de uma mentira doce e tentadora aos olhos. Que Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, que te livre do mal, que te livre de toda a sorte de mentira que as pessoas proferirem contra a tua vida, contra a tua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com todos vocês que estão nos acompanhando através dessa live. E todo Israel espalhado sobre a face da terra. Nós oramos assim. Amém e amém.